2022 acabou e o anime do Chainsaw Man foi definitivamente uma das coisas mais legais que eu vi nesse ano. Sendo bem sincero, eu não sou o maior fã de animes / mangás do mundo, porque pra mim, muitos deles caem na mesmice estrutural e eu sempre tenho a sensação de que é tudo a mesma história sendo contada com personagens, ambientações e poderzinhos diferentes. Só que de vez em quando acontece de eu tropeçar em histórias únicas que subvertem esse formato e falam diretamente comigo. E nesse vídeo eu vou falar de como a história do cara que só queria pegar em peitos alcançou bem fundo no meu coraçãozinho. Muneda! Oi, 話聞けバカ. Esse vídeo vai ter alguns spoilers, mas eu desviei de todos os acontecimentos maiores para não estragar a experiência de ninguém, porque eu quero que você aprecie essa obra-prima também. É importante falar também que tudo que eu sei, que eu vou discutir, é só referente a essa temporada do anime, e alguns recortes do mangá original do Tatsuki Fujimoto até o capítulo 38, que é correspondente aos 12 episódios da animação, para ter essa base comparativa. Bom, já faz alguns anos desde o lançamento dessa história e desde então eu já tinha visto vários painéis e conteúdos do mangá rondando a internet, mas nada interessante o suficiente pra eu ficar curioso e ir atrás. Então, quando o anime lançou, eu pensei, tá, agora é a hora. E de início eu confesso que eu achei meio, né? Eu pensei, não mano, mais uma história genérica do moleque é alguma coisa idiota. Por mais que a animação tivesse explodido a minha cabeça, os primeiros episódios são cheios de besteiras e piadinhas toscas repetitivas que começaram a me broxar forte. Até que a resolução do primeiro impasse do nosso menino Denji aconteceu. E de uma forma tão brilhante que eu finalmente entendi. Se pá que essa história não é sobre... E sim sobre a resolução de vida desses personagens. E aí meu eu existencialista ficou... interessante. Foi aí que eu comecei a reparar mais a fundo na moralidade dos personagens e na relação que eles têm com esse universo. Começando com o nosso menino Denji, um moleque simples que vive cada um dos seus dias como se fosse o último. Passando fome, comendo lixo e vivendo num buraco de merda. Por mais que ele não estivesse contente com a sua realidade e sempre buscasse uma mistura pra colocar no meio do pão, lá no fundo o brilho da felicidade sempre acendia seus sonhos porque ele tinha um doguinho Pochita do seu lado. No primeiro episódio a gente vê o fim desse passado do Denji e o início do seu novo futuro, o colo e a coleira da Makima. Literalmente um anjo que caiu do céu pra dar tudo o que ele quisesse, desde que ele só falasse. No mangá, inclusive, o Denji é bem relutante de início com essa parada e fica bem incomodado com a ideia. Mas finalmente parece que ele tá dando uns passos na direção certa pra conquistar seus sonhos. E aí vem o primeiro dia de trabalho e ele conhece seu parceiro, o Aki. E ele começa a entender que as coisas não vão ser bem do jeito que ele imaginava. O Aki é um completo escroto com ele no primeiro dia, a gente tem um primeiro impasse que representa muito bem a dualidade entre os dois. Enquanto o Denji é uma persona simples que aproveita as simplicidades da vida, o Aki é um cara experiente e sério que eleva seu trabalho e a missão como único e exclusivo objetivo da vida. Embora os dois venham a ter o mesmo objetivo e determinação no futuro, a diferença de perspectiva deles cria uma dinâmica muito interessante, nos momentos de vitória e nos momentos ruins também. Inclusive, isso é bem evidente na forma que os dois lidam com as maçãs quando eles estão no hospital. Se parar pra reparar, o Denji, ele quer desesperadamente comer enquanto o Aki simplesmente ignora e pega um maço de cigarro. Esse é um paralelismo muito legal que evidencia essa distância colossal entre os dois. E tudo isso vai evoluindo e a gente vai entrando mais a fundo no pano de fundo da segurança pública e os outros personagens. Independente de ser o pior ambiente de trabalho do mundo, ainda é um ambiente de trabalho. E a gente sempre tem aquela dinâmica de pessoas no estilão The Office, tá ligado? E quando os outros personagens começam a ser costurados no nosso contexto, é quando realmente o anime brilha pra mim. A Power sendo aquela pessoa insuportável, mais burra que uma porta, que simplesmente não consegue fazer nada direito, mas que você é obrigado a lidar. E é uma surpresa como ela não foi mandada embora ainda, tá ligado? A Kobeni sendo aquela pessoa super competente que você conhece, mas que nunca chega lá porque ela é extremamente tímida e atrapalhada. E eu amo ela, mano, vai tomar no cu. E por último, a Himeno Senpai, uma mulher que sabe da vida e já aprendeu muito bem como lidar com as pessoas e as situações do contexto dela. Ela ama de verdade o Aki e tenta a todo custo convencer ele a sair da segurança pública e arrumar um lugar melhor pra ele. Essa parte da relação deles é super relacionável pra mim, porque eu mesmo já tive uma senpai que me fez colocar a carreira em perspectiva e procurar uma coisa melhor pra minha vida do que continuar num trabalho que só tava consumindo minha alma.
Eu até comecei a fumar por causa da minha senpai, mas não fumem, pelo amor de Deus. Em diversas conversas que a Himeno tem com a Aki nos almoços, me fizeram refletir um pouco. Será que Chainsaw Man é sobre toxicidade no ambiente de trabalho? O lugar de dependência que o Aki se coloca me faz acreditar que sim. Em certo ponto eu já percebo que ele já se perdeu do seu objetivo original. Sim, ele ainda quer resolver o lance do demônio da arma, mas pra mim ele continua porque esse é quem ele é agora e isso é tudo que ele tem. Incapaz de voltar atrás ou de começar de novo. Um total refém da segurança pública e do contexto que ele se encontra. E dentro de todo esse bololô, o personagem do Denji é o único que evolui de alguma forma. Sim, quando você é ingênuo e não tem nada, todo passo é um progresso. Mas genuinamente a pessoa dele vai se moldando e crescendo. Tanto do lado profissional quanto pessoal. Abandonando a solidão e agora tendo que lidar com pessoas em prol de um objetivo, e ressignificando um ponto da vida dele que até então era irrelevante, seus sentimentos. Isso funciona tão bem justamente por conta da personalidade alienada dele. Sempre tá tudo bem, qualquer coisa tá bom e cada momento é melhor que o último. Isso é uma coisa que ressoa muito comigo também, porque eu já tive nesse lugar dele. Trabalhando igual um cachorro, mas como minha realidade era muito melhor do que antigamente, o mundo era mil maravilhas, tá ligado? Até que o tempo passou e em algum momento eu comecei a enxergar de fato a realidade da coisa e virei um Aki da vida. E a peça que une todos esses elementos no tabuleiro é a Maki-Maçã, que pra mim é a verdadeira vilã da história. Sempre que eu penso na máquina eu fico com um gatilho de verdade, mano. A natureza manipuladora dela é uma parada que me dá medo real. Provavelmente todo mundo já se relaciona com uma pessoa assim. Ou só ainda não percebeu que é um cachorro na coleira igual o Denji. E principalmente no ambiente de trabalho, mano. É um inferno na Terra. Dito isso, eu acho muito foda o jeito que ela é personificação do mal necessário. Mas não quando ela tá completamente maníaca controlando o povo da Yakuza que nem brinquedo. Mas sim quando ela come a mente do Denji nessa cena aqui. Pensa um pouco, mano. Em 2 minutos ela literalmente conseguiu acabar com qualquer dúvida e hesitação na mente do Denji e colocar ele exatamente no caminho que ela quer. Fazendo uma chantagem emocional bizarra com um moleque inocente que literalmente não sabe nada de nada, tá ligado? Mas ela falou alguma mentira? Não. Tudo que ela falou nessa sequência tá completamente certo. E na real era tudo que o Denji precisava ouvir e sentir naquele momento e muito mais. E essa é uma das minhas partes favoritas da história justamente por causa disso. O Fujimoto conseguiu mesclar muito bem a parte textual, transicionando a narrativa pro plot do demônio da arma, que vai nortear os episódios até o final da temporada, mas também pintando esse panorama subtextual que é o controle e o abuso emocional bizarro que a máquina exerce sobre o Denji. E essa é uma das resoluções que me deixa mais curioso pra acompanhar essa história. Que final que vai ter esses dois? Será que o cachorrinho vai ser sacrificado ou será que ele vai conseguir se soltar da coleira? Por mais que eu tenha quase certeza do que vai acontecer, baseado no que a gente viu até aqui, é simplesmente muito bom ver o menino Denji sendo feliz e descobrindo o mundo dos sentimentos, tá ligado? E esse papel de faca de 2 gumes que a máquina tem nesse universo é simplesmente fantástico. E uma coisa que eu preciso falar e elaborar sobre é a animação e os aspectos audiovisuais do Homem Motosserra, porque pra mim é facilmente o diferencial da coisa toda. Porque por alguma razão, teve um monte de fã maluco que odiou a adaptação do mangá pro anime. Já eu tenho certeza que foi uma das melhores adaptações que eu já vi. E eu preciso falar desse tópico por causa de todas as controvérsias que a fanbase do mangá trouxe. Insatisfação com o estilo mais cinematográfico do anime, insatisfação com a escolha dos dubladores, a falha de capturar a essência dos personagens, a liberdade criativa do anime e até críticas à escolha das músicas e os encerramentos, tá ligado? Ah, inclusive, aqui no Brasil, o Guilherme Briggs, o nosso Superman e Buzz Lightyear, foi atacado nas redes sociais até o ponto que ele saiu da equipe de dublagem do Chainsaw Man por conta de ameaças que ele tava sofrendo, tá ligado? É bizarro isso. Não, ninguém é obrigado a gostar de nada. Se o anime não é pra você, então ele não é pra você. Mas descreditar uma coisa feita com tanto amor e carinho assim é só escroto e errado, tá ligado? Porra, mano, uma adaptação tão carinhosa é meu sonho molhado pras histórias que nunca foram reproduzidas pra outras mídias com tanta maestria, tipo Berserk. E falando de carinho, essa é a coisa que mais transparece nessa adaptação. O esforço que a Mappa e toda a equipe criativa colocaram nesse projeto é surreal.
A maioria dos episódios é 1 para 1, sendo no escopo geral quase idênticos ao mangá, mas com um molhinho especial que só adiciona. E eu vou começar esse argumento falando sobre a minha sequência de luta favorita da temporada, por mais que não seja o foco do anime pra mim, eu acho que essa coisa foi elaborada de uma forma tão boa que merece ser dita. O Denji contra o demônio sanguessuga. Vindo da luta contra o demônio morcego, a gente vai direto pra uma sequência crocantíssima de combate e eu queria destacar a cinematografia da animação pra vocês entenderem um pouco o meu ponto quando eu falo que o anime só adiciona. No mangá, essa luta toda acontece em 12 páginas, e com esse pouco material fonte, eles conseguiram criar uma sequência incrível, extremamente dinâmica, cheia de velocidade e tridimensionalidade, combinando várias técnicas de animação tradicional e 3D pra fazer essa composição tão satisfatória. Mas ainda assim não deixando escapar a essência de cachorro louco, que pra mim é o fator principal que essa luta tenta trazer no mangá. O zoinho explodindo, a risada maníaca e a determinação que o Denji tem quando ele tá focado na missão. Um pouco mais pra frente nos episódios a gente tem outra sequência muito boa, dessa vez contra o Katana Man. E aqui dá pra ver muito bem a rotoscopia sendo usada com maestria pra deixar os movimentos do Aki extremamente humanos e realistas. Nessa luta também tem vários quadros soltos do demônio da maldição que vão construindo essa sensação maliciosa até o momento que a maldição finalmente agarra o katana nessa sequência 3D. Muito foda, mano. Dito isso, eu acho essa luta mais impactante no mangá. Tem alguma coisa sobre o Nankin que é simplesmente insubstituível, mano. A crueza da violência em um quadro estático preto e branco é simplesmente única. E por mais que o anime mande benzaço, pra mim o original leva nessa aqui. E eu acho que o Nankin contribui muito mais pra atmosfera aterrorizante e os momentos pesados de gore, tá ligado? Pega a revelação do Homem Morcego no anime e no mangá. Não que tenha o melhor ou pior, porque os dois são ótimos de maneiras diferentes, mas aqui eu concordo que o mangá é mais impactante. Só que o inverso também é verdadeiro, e essa opção por um aspecto mais cinematográfico que conversa mais com a linguagem audiovisual do cinema eleva muito algumas cenas. Tipo a escolha de enquadramento nessa cena em comparação ao mangá, que demonstra visualmente o espaço entre o Denji e a Power sendo calçado pela presença da máquina. Ou os animadores usando chutes reais como referência para essa cena aqui do episódio 10. Mas tudo isso são trechos adaptados do mangá e o que mais me pegou no anime, na verdade não tem no papel. A banalidade cotidiana. Por que essa sequência em rotoscopia da He-Man existe no anime e ela foi filmada em 2 ângulos? Por que o Aki fuma sempre na mesma varanda? Por que o almoço desses dois é tão familiar? E por que diabos eu tô vendo esses 3 dando um rolê na cidade indo no mercado? Podia ser você fazendo essa janta. Podia ser você gorfando no happy hour e sendo carregado pra casa. Podia ser você triste fumando na varanda. Tudo isso humaniza muito a história e o contexto dos personagens e pra mim, esse é o ponto alto do Chainsaw Man. O existencialismo e a perspectiva dos personagens acerca da vida cotidiana e o ambiente de trabalho nesse mundo de merda. E esses toques na expressão audiovisual, na minha opinião, são sutilezas que adicionam muito ao todo. Tipo o Aki escolhendo o cigarro ao invés da maçã, ou ele finalmente decidindo fumar o cigarro da Himeno na mesma varanda de sempre, representando um fim desse ciclo só como mais uma terça-feira na vida dele. Sem contar o esforço bizarro que existe em quase todas essas cenas banais. Tipo esse reflexo no vidro na sala da máquina que eles tiveram que animar, e esses takes da cidade. Ou a sonorização cabulosa nesse episódio que realmente transporta a gente pra um bar-restaurante com os amigos. E esses detalhezinhos elevam muito bem esse elemento da narrativa que pra mim é o ponto principal. E esse valor artístico se estende também para os encerramentos que por sinal são fantásticos. Eu quase nunca vejo as endings, mas dessa vez eu simplesmente não conseguia pular nenhuma. Não só os visuais, mas as músicas casam perfeitamente com a temática dos episódios, uma melhor que a outra. Tipo a agressividade no episódio do Demônio Morcego, que é a primeira luta de fato do anime até então. O caos completo que provavelmente existe dentro da cabeça da Power. Ou a psicodelia maluca do episódio do hotel. E é sempre muito bom ver vários artistas tendo espaço para um projeto colaborativo tão grande quanto esse. Bom, essas foram as razões pelas quais eu amei o Chainsaw Man. Eu tentei desviar dos spoilers da melhor forma que eu consegui e só comentar nesses aspectos mais subjetivos,
Fazia anos que eu não acompanhava o anime no lançamento, mas desde o primeiro episódio, toda terça-feira é especial porque eu de fato não sabia o que esperar dessa história, eu só me surpreendi de uma forma extremamente positiva. Principalmente esse primeiro arco introdutório que me fez ler o mangá e querer continuar pra ver qual rumo as coisas vão tomar. E você, o que você acha do Homem Motosserra? Profundo ou só idiota? Concorda com essa minha perspectiva ou absorveu uma coisa completamente diferente da história até aqui? Comenta aí, se curtiu, deixa aquele like, se puder se inscreve aí que ajuda muito o menino aqui. Esse é o meu primeiro vídeo sobre uma série animada, mas com certeza é só o primeiro de muitos. Por hoje é isso, fiquem em paz, um beijo e é nóis. Yeah, yeah. O futuro é show. O futuro é show. Fala assim, ó. O futuro é show de bola.